Olá, jovem, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao programa Código Aberto, nosso espaço diferente para a gente conversar de um jeito criativo e alternativo da palavra de Deus, as verdades, os sonhos e, acima de tudo, a esperança. Tudo bem com você? Como é que você está? Foi boa a tua semana? Está curtindo a vida, tomando decisões acertadas, sonhando bastante? Lembra de uma coisa, você nunca será maior do que teus sonhos. Então, acima de tudo, já pergunto para você, qual é o tamanho dos teus sonhos? Os meus são eternos. Viver só nessa vida, para mim, é pouco demais. Eu quero viver para sempre. E é por isso que o Código Aberto é esse espaço da juventude vir aqui discutir, participar e interagir. Quando eu falo interagir, não esquece, temos o nosso Facebook, Selfie do Código, todo dia lá. E hoje eu quero aqui fazer uma menção muito especial a quantos jovens têm deixado recados, pedido oração, desabafado pelo dia. E às vezes eu estou lá um pouco mais entusiasmado e a pessoa diz, pastor, obrigado, teu bom humor me contagiou. Às vezes eu estou um pouco desanimado, mas eu gravo mesmo assim. E aí vem você lá e diz, pastor, se anima, vamos lá. Galera, isso é muito legal. Vou dizer para você, jovem, que isso me anima também. E esse nosso bate-papo diário no Facebook está tornando o nosso Face do Código uma experiência diferente, inclusive para mim. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua paixão e obrigado pela sua audiência, porque o Código Aberto é feito com você também e com os nossos convidados. Olha só, gente, convidados de ponta, né? Pastor Tiago, tudo na paz, pastor? Tudo na mais perfeita paz. Passou bem a semana? Tudo em ordem, graças a Deus. Você já teve algum apelido na vida? Já te chamaram de alguma coisa, assim, tipo cabeludo, alguma coisa assim? Ainda não, esse eu nunca tive. Não, cabeludo não. eu nunca tive. Tá. Mas eu já tive um apelido desde a infância que me acompanhou por bastante tempo. Pode falar aqui Eu em posso, segredinho? sem problema. Pingado era meu apelido. Pingado. Exato. Que bacana. Por conta da cor assim meio café com leite, então ficou pingado. Tá bom. Mas eu gostava, não tive problema não. O problema é que agora eu vou chegar lá no NASP, Todos todo mundo vão te chamando chamar de pastor pingado. Pastor Pingado. É a televisão, mas a gente não É o conta preço, pra ninguém. é o preço, né? Tá bom. Mara, tudo certinho? Tudo certo, pastor. Um prazer estar aqui novamente. Algum apelido, quer seja inglês, francês, ou norueguês, ou libanês? Não, na verdade, sempre me chamaram de Mara, né? Mara. No meu Maranata, me chamavam de Mara. Foi o apelido que eu carreguei. Então fala pra gente das tuas viagens pelo mundo inteiro aí, fazendo negócios internacionais, um dos lugares que mais te chamou a atenção. Não quer dizer que tenha sido o mais bonito, mas o mais curioso e diferente que você já viu até hoje. Olha, acredito que pela culinária, pela riqueza cultural, foi a Síria. Síria. Exatamente. Gostei muito de ter ido para lá. Infelizmente, nesse momento, o país não está numa situação tão boa. Mas, assim, o país é extremamente rico e a forma como você vê as religiões extremamente diferentes ali convivendo. Olha aí. Uma mesquita do lado de uma igreja. Então, isso foi muito interessante. E a culinária que é extremamente rica. Bacana. Me chamou muita atenção esse Hashtag país. fica a dica, culinária na Síria. Exatamente. Aí, não é para todos, né? Mas Não. quem sabe alguns, né? Vamos lá. Rebeca, tudo bem? Olá, meu querido, é um prazer estar aqui de volta. Tá bom. Saudade da Olivia, sua linda. Sempre saudade dela, do meu maridão Douglas, mas é uma delícia estar aqui com vocês, a despeito da saudade. Tá bom. A gente já contou um pouquinho, você já viajou para alguns lugares também, né? Morou no Canadá, morou por onde aí essa vidona fora? Eu né? morei fora foi no Canadá, morei em Oshawa lá. Tá. Um abraço pro pessoal do Canadá que assiste E olha a que Rede tem, Novo viu? Tempo. Tem Um beijo gente que para assiste. vocês. Muitas pessoas, meus amigos lá, todos os brasileiros assistiam Novo Tempo. Tá bom. Falar sobre apelido é uma coisa assim super legal, porque eu tenho milhares. Opa! Beca, Beck, Bequita, Becota e Becode. Aí tem Opa! Kita, Cota, Code e a lista continua. Então, o apelido faz parte da minha vida. Cada sílaba vai fazendo um apelido dela. Que Dá pra fazer um beleza, hein? apelido. Tá bom. Agora eu quero ver você, Rochael, com esse Fala, sorriso amigo. característico. Opa. Um apelido na sua vida. Vários, assim. Tá a coisa bom. mais Sobreviveu ao fácil. bullying, né? Sobrevivi ao bullying, cara. Pois é engraçado, né? Mas, Hoje tem aí essa virou palavra chique, Rocha. o bullying, né? Mas todo mundo recebeu apelido, etc. Passa a vida Aí e já é vai. Rocha, tipo, do Rochael. A maioria das pessoas me chamam de Rocha, os amigos mais próximos me chamam de Rocha. Rochael, Fernando, e aí o senhor me chama de Rochael, de Fernando, e às vezes fica... Gente, produtor, pastor, vamos ao assunto, olha aí, ó. Hoje a gente começou aqui esse código aberto diferente, faz parte da vida, você é muito bem-vindo, jovem. Transmita essa alegria por aí. O produtor está dizendo assim, cadê o teu apelido? Eu tive durante muito tempo... o seu apelido. Eu esse tive aí. muito tempo Dadá, em todo o tempo do colégio, porque lá no colégio tinha Odailson, Adailson, Adilson e Edilson. Todos moravam juntos, né? No mesmo dormitório. Daí, para diferenciar, era Dadá. Mas Dadá, aquele que a gente Dedé, não Didi. conta para ninguém,
que eu vou ter que contar agora depois de quase porque eu contei 2 o que não temporadas. conta ninguém. Na minha infância, o apelido que me chamavam, não sei porquê, era Medonho, entendeu? Medonho? Medonho. Esse é um apelido que tinha, não sei porquê, eu era tão quietinho na sala de aula. Nossa! E esse é um apelido que até a minha 8ª série. Tá Vai bom? virar pastor Medonho agora. Lá no Não, seu não campo. pode, isso aí passou. Isso era na infância, né? Nem pastor Começamos Dadá. hoje aqui num desabafo, gente, vamos ter que recomeçar o programa. Não, jovem, esse aqui é o programa que a gente não para mesmo. É nesse clima que a gente quer você com a gente, porque agora o assunto é exatamente a palavra de Deus e é no Código Aberto que a gente tem esse espaço para você se sentir mais do que nunca jovem e pertinho de Jesus com outras pessoas como nós aqui. Seja muito bem-vindo e hoje eu peço permissão nesse clima tão sério que a gente começou para fazer oração. Posso orar com você? Vamos lá? Pai do céu, obrigado porque esse, Senhor, é o programa onde a juventude desse Brasil e mundo afora pode sentir um espaço para sonhar com o céu através da Bíblia. Senhor Deus, todos nós somos únicos, tão peculiares quanto nossas próprias digitais. E por isso, Senhor, queremos ser extraordinariamente felizes. Pedimos a Tua presença nessa boa discussão da Bíblia e que o programa de hoje, Senhor, com esse bom humor, com essa alegria que nos contagia, ao mesmo tempo seja o programa que toque o coração dos nossos telespectadores, para que aonde quer que ele esteja, nesse exato momento, ele esteja sendo alcançado pelo Espírito Santo, para vivermos fortes emoções espirituais e, acima de tudo, alicerçando a nossa vida na verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Vamos lá, gente. Professora madrinha Sabrina, manda teu recadinho para a gente e abre o tema da discussão de hoje. Roda lá. Durante essa semana, vamos estudar um processo maravilhoso que ocorre na nossa mente e coração, o novo nascimento. Eu gosto muito da ideia de um autor americano que diz que o nosso nascimento espiritual ocorre de uma forma muito semelhante com o nosso primeiro nascimento. Quando nós nascemos, alguém sentiu as dores, alguém teve todo o trabalho. Como bebês frágeis, recém-nascidos, nós fomos cuidados, amados e protegidos. O nosso nascimento espiritual acontece da mesma forma. Jesus sentiu as dores. Todo o processo, todo o trabalho é por conta dele. Nosso único papel é escolher se aceitamos ou não esse presente. Quando escolhemos nascer de novo, precisamos primeiro morrer. Morrer para o nosso eu, para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Mas Jesus promete estar ao nosso lado. Não é emocionante saber que tudo que Jesus pede de nós, Ele já fez primeiro por nós? Que bom. Obrigado, Sabrina. Está sendo muito legal todo sábado, todo o programa, durante toda a semana, a gente poder refletir sobre essas mensagens que essa jovem mãe tem passado para a gente como professora, educadora e também uma cristã. É muito legal ter tuas mensagens aqui no Código Aberto. O assunto de hoje vai aprofundar um pouquinho mais, né? A gente falou sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sobre a salvação, sobre os passos práticos para a salvação e agora a gente está chegando numa outra situação que é o amadurecimento da salvação. Antes, porém, jovem querido, você já sabe que a gente tem aqui os nossos brindes para você, o guia de estudo muito especial feito para você, onde todos os telespectadores do mundo estão acompanhando em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos auditórios da TV Novo Tempo, esse guia de estudo que fala nesse trimestre, nessa temporada, sobre os ensinos de Jesus, de maneira prática, a salvação e todas as verdades da Bíblia. E o presentão para você que entrar agora neste site que está aparecendo agora na sua tela, você pode fazer o cadastro e receber esse estudo bíblico especialmente feito para você. Olha, telespectador, uma coisa, não diga que a Novo Tempo não está fazendo seu papel, a gente está dando para você um estudo bíblico, basta só você ligar para cá, só você pedir, só você se cadastrar. Meus companheiros de discussão, hoje nós vamos falar sobre amadurecimento. Eu comecei perguntando para vocês sobre apelidos, porque tem coisas que acontecem na vida e quando a gente brinca, descontrai, apelidos do passado, a gente passa por um amadurecimento, né? Tem a fase caricatura e a fase adulta. Me lembro uma vez que eu fiz uma viagem com a minha esposa e a gente foi num daqueles pintores que fazem caricaturas. E eu estava tão empolgado, a gente estava recém-casado, tínhamos 1 ano e pouco de casado, assim, era a primeira viagem para fora do Brasil, fomos lá, olha, eu me lembro que foi cerca de $150 para fazer uma caricatura, mas eu falei assim, vai ser tão legal, vai ser pro resto da vida, que isso vai representar o nosso amor. Ficamos lá sentados e o cara começou, aquela carinha, né, meio óculos de jipe, né, assim atrás, né, olhando, pintando e tal, e demoramos, e eu curioso, vai ficar um espetáculo, né.
1h30 depois, ele virou. E eu já tinha pago no cartão que eu não podia voltar atrás. Foi isso aqui que ele pintou. Bom. Eu detestei. Eu confesso a você, não está nem em moldura. Isso aqui custou um valorzão e está aqui, ó, mas não pode jogar fora, né? Nunca me esqueci de como uma caricatura pode ser tão E você não jogou fora não é porque ficou legal, não é porque você pagou 150. É porque eu paguei 150. Por que eu mostro para vocês? Porque não tem nada a ver, quando você espera uma coisa, a caricatura com a realidade. E a gente tem que entender que, assim como um apelido lá na infância muda enquanto a gente cresce, a gente tem um cristianismo que amadurece. E aí, meu querido telespectador, hoje o assunto é exatamente esse. Já falamos de salvação, já falamos dos passos da salvação, mas agora chegou o ponto de sair da caricatura e entrarmos na profundidade, acima de tudo, de um cristianismo que amadurece com o tempo. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês: é possível a gente se perder com o tempo passando ou ficar na superficialidade de um cristianismo fútil? É gente que continua tomando papinho até hoje, né? Continua com os mesmos paradigmas de quando se é criança espiritual, né? E Cristo nos chama a maturidade cristã nesse processo. Pastor, crescimento em Cristo. O crescimento em Cristo começa pelo nascimento em Cristo. E eu acho interessante usar essa figura de nascimento, porque o nascimento pressupõe um início. O que às vezes muita gente vive é simplesmente o início e acaba ali. Começa bem, mas não dá continuidade. E o crescer em Cristo é permitir que Cristo faça aquela obra que a gente estudou na semana passada dos passos, que Ele me permita viver isso todos os dias de forma cada vez mais intensa e mais profunda. As necessidades que eu reconheço hoje, como a gente falou na semana passada, eu supro hoje, mas eu vou, com o passar do tempo, descobrir novas necessidades mais profundas que Deus também vai me ajudar a suprir. Crescer em Cristo é isso, é ir cada vez mais a fundo. João capítulo 3 tem uma cena dramática na Bíblia, quando Cristo é procurado por um grande teólogo, um grande doutor da lei, que na calada da noite, eu imagino aquela lua cheia e os dois num cantinho escondidinho, chega um homem e diz para Jesus: o que eu faço para ser salvo? Nicodemos. João 3 é um capítulo incrível da Bíblia. E aí Jesus olha para aquele homem cujas barbas e rugas mostravam que o camarada sabia, tinha experiência e muito mais vida, talvez o dobro do que a vida de Jesus. Veja só, né? E aí Jesus olha com aquele olhar perfurante no coração de Nicodemos e fala: Nicodemos, está tudo errado. Tem que nascer de novo. E aí eu imagino que Deus usou de uma psicologia muito profunda, Rebeca, para jogar aquele homem entendedor da lei, um grande culto da teologia, um homem especialista em argumentos, se quebrar para dizer: cristianismo começa com renascimento. É estranho isso, né? Estranho e maravilhoso, porque ele usou de um argumento tão profundo para alguém tão inteligente. E Jesus, né? Ele sempre fazia isso. Ele usava uma linguagem que eu pudesse entender. Ele faz isso até hoje. E esse nascimento de novo pode parecer uma coisa absurda, né? Mas é mais simples do que a gente pensa. O que é nascer de novo? É simplesmente você se colocar, tirar o seu querer, colocar o seu querer para Jesus e pedir para Ele te transformar. Porque nesse nascer de novo, você se torna de novo um bebezinho espiritual que vai crescendo. Mas para você crescer, você tem que se permitir, não é só agora e esqueço amanhã, é aquela coisa diária. Eu vou para Jesus todos os dias e peço para Ele trabalhando comigo e eu ir crescendo nesse novo nascimento com Ele. Agora eu pergunto para vocês, como é que a gente pode dizer que já saímos dessa caricatura espiritual para chegar agora num amadurecimento cristão? Como é que a gente percebe isso? Eu acho uma coisa interessante. Quando Deus passa os 10 mandamentos lá atrás para o povo de Israel, Ele fala: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo, né? Faça isso, guarda o sábado, né? Quando chega Jesus e chama as pessoas para o amadurecimento espiritual: olha, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mais ou menos assim, quando eu era criança, de repente você escova os dentes do bebê, da criancinha, depois ensina como escova. Ó, faz assim, para cá, depois só diz: filho, deixa eu ver como é que tá. E depois diz para o filho: filho, ó, se cuida. No amadurecimento, na higiene. Assim também Cristo fez. Então, primeiro Deus lá explica como se faça isso, faça aquilo. Depois Cristo chama para a maturidade espiritual. Olha, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amadurecimento espiritual, creio eu, que eu saio faça isso, faça aquilo, e agora eu começo a amar. E faço muito mais do que simplesmente não roubar.
Eu cuido de você e nas minhas negociações, eu não te oprimo com o meu discurso melhor que o seu e tiro todo o seu lucro. Ou não te mato seus sentimentos, isso também é amor. Na lei anterior, para quem era mais infantil e espiritual, se eu simplesmente não tirasse de você sem você ver, eu estava pecando. Agora, se eu negociasse com você de maneira a tirar todo o seu lucro, eu não estava pecando. Agora não. Eu trago maturidade espiritual e com amor, Claro. eu faço as coisas. Eu Mara, não faço isso. me lembro quando eu era pequeno, gostava de brincar de carrinho, talvez você brincava de boneca, e a gente, quando é criança, nunca imagina que em algum momento vai deixar de brincar. Eu pensava assim, nunca vou deixar de brincar de carrinho. Eu amo brincar de carrinho, Playmobil, comandos em ação, os brinquedos de infância. Eu não sei quando eu parei, não sei. Eu não consigo me lembrar de um dia que eu acordei e falei, hoje eu não brinco mais, eu já estou adulto. Aí eu pergunto para o cristão, a gente não sabe, na vida real, quando você brincava de boneca e o dia deixou de brincar de boneca. Mas o cristão tem que ter no coração dele uma percepção de que ele está num processo de amadurecimento ou que ele amadureceu. Como é que você avaliaria isso para você? Eu acredito que essa questão do amadurecimento espiritual é caminhada com Cristo, é conhecimento de Deus. Porque a partir do momento que você vai convivendo com Cristo, você vai entendendo o que Ele espera de você. Você vai entendendo que as coisas que você costumava fazer, pelo conhecimento, pela luz da palavra, olha, isso aqui não é mais coisa de fazer hoje em dia. Não, eu tenho outra luz hoje em dia. Então, realmente, essa comunhão com Cristo abre os nossos olhos para que a gente consiga enxergar e fazer as coisas que cabem a quem tem o conhecimento que eu tenho hoje. Então, realmente, nessa caminhada, a gente consegue enxergar isso. A gente consegue perceber, o que eu fazia quando eu tinha pouco conhecimento, ou às vezes as pessoas que não eram da igreja se convertem, em um primeiro momento têm um posicionamento e vão amadurecendo, conforme vão convivendo com Cristo e conhecendo a palavra. Vamos lá, pastor, o que o senhor Eu acha? percebi uma coisa em mim, eu vou falar da minha experiência. Eu percebo que, por exemplo, quando eu fazia faculdade de teologia, eu estudava e eu falava muito, estudava a Bíblia e tudo mais, mas eu falava muito da opinião dos outros. O meu discurso era a opinião dos outros, ou o meu discurso era a minha opinião. E eu percebo que eu tenho ainda muito caminho, muita poeira para comer, mas eu percebo uma coisa, que hoje, nas minhas opiniões, existe muito mais da Bíblia do que a opinião dos outros, do que a minha opinião. Eu percebo que, e talvez esse seja um indicativo para mim do meu crescimento, da minha relação com Deus, que na minha opinião, na minha fala, tem muito mais de Deus do que tinha no passado. Tem muito mais da opinião de Deus do que da minha opinião. Eu acho que essa troca de dar o meu eu dando espaço àquilo que Deus quer que eu seja, é um indicativo desse crescimento. Bom, eu deixo a deixa para próximo intervalo, próximo bloco. A pergunta é, como é que nós podemos ter uma vida cristã de tremendo sucesso? O extraordinário sucesso na vida cristã de um telespectador, de um jovem, onde quer que você esteja, qual a idade que você tenha, como é que eu posso ter prosperidade na minha vida espiritual com Deus? Vamos pensando? A gente volta já já, próximo bloco no seu programa Código Aberto. De volta, e o assunto de hoje é o amadurecimento espiritual, como passar de uma caricatura para uma vida muito mais forte no cristianismo. E a pergunta que eu já começo esse segundo bloco é, como ser bem-sucedido na vida cristã? E aí? Permanecer com Cristo, com Jesus. Jesus dá um exemplo da videira, se chama de videira, que é uma árvore, né? Ele fala assim, é como se fosse um ramo. Se você está ligado à árvore, você tem vida, você é verde, você recebe o alimento. E se a gente tirar um raminho da árvore, o que acontece? Ela seca. Então, acho que o segredo é passar tempo com Jesus. E ele é muito claro aqui, João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E eu quero fazer Todos colocaram o microfone na boca, todo mundo quer falar. Eu quero então fazer vamos lá, uma observação assim, que parece simples, bobeira, mas é muito importante. A preposição que a gente usa não é com, é em. A mulher, quando está grávida, tem a criança em si. Como eu estou aqui comigo. Em é dentro de Cristo. Bonito. Mara? Dentro de Cristo. Então, assim, eu estou dentro dele e ele dentro de mim. Então ele está em mim e eu nele. Não é com. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Eu acho que a gente poderia resumir isso em dependência diária de Cristo. Essa questão da gente realmente amadurecer espiritualmente
é depender de Cristo. E tem que depender de Cristo todos os dias. Tem que buscar a Cristo todos os dias. Não há forma da gente amadurecer espiritualmente se não houver essa busca diária e constante. O que eu fiz hoje espiritualmente não serve para eu continuar maduro amanhã. Não, é diário. Eu tenho que buscar a Deus todos os dias para ser uma pessoa madura espiritualmente. No meu caminho, né, Mara? Assim, é por isso que ela fala que eu sou o caminho. Então, para estar nele, eu tenho que estar no meu caminho, no meu dia a dia, nos meus detalhes, na minha rotina. É? Pastorzão, sucesso espiritual, é possível um jovem alcançar? É possível, se não fosse possível, até não faria sentido começar, né? Se não fosse possível chegar no final. E o sucesso espiritual tem a ver com isso, porque o permanecer em Cristo tem a ver com aquilo que a Rebeca e o Rochelle falaram de vitalidade. Eu acho essa ideia de o que dá vitalidade para um ramo é a permanência. O que dá vitalidade para a gente é a permanência. Mas também a permanência me fala de dependência, a permanência também me fala de uma outra coisa que acho que tem a ver com o sucesso espiritual, que é a produtividade. A gente está muito numa sociedade produtiva, que a gente tem que ser seres produtivos, sujeitos produtivos, e quando a gente permanece em Cristo, é a única maneira de a gente ser produtivo. Não produtivo de fazer coisas, realizar simplesmente, mas é que, quando eu olho para a Bíblia, Jesus disse e falou para os discípulos em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Você não consegue cumprir o propósito básico pelo qual eu lhe criei se você estiver dissociado de mim. Então, permanecer em mim é ser produtivo da maneira como eu lhe planejei para ser. Então, o sucesso espiritual é isso. Eu costumo fazer nas igrejas, quando a gente passa por aí, nos templos que a gente fala, mas eu pego minha chave do carro, mostro para as pessoas e falo assim, olha, vou fazer uma pergunta para vocês. Né? Jesus usou aqui uma ilustração fantástica da videira. Eu acho isso bacana. E esse texto, para mim, é fortíssimo. Sem mim, nada podeis fazer. Por que Cristo usou videira? Por causa do gosto da uva? Será que é por causa da cor da uva? Será que é por causa da textura do suco de uva? É por causa da madeira. E eu pergunto, nós temos aqui uma madeira no meio do nosso cenário. Eu dou agora, a única coisa mais importante que o meu carro, acho que é a minha caricatura, eu posso dar de presente, tá bom? Para quem me respondeu uma coisa, você já viu qualquer coisa sendo feita de madeira de videira? Veja, esse tronco, até para decoração ele serve. Tem madeira que faz piano, tem madeira que faz mesa, madeira que faz casa, tem madeira que faz piso, tem madeira que faz violino Stradivarius, tem madeira que faz até a mesa que o Barack Obama assina as coisas que norteiam muitas gerações do mundo. Não vai ter nada na face da terra sendo feita de madeira de videira, porque é uma madeira elástica, feia, torta, fraca, estranha. Nem para obra de arte você pode usar madeira de ramo de videira, porque Jesus deixou bem claro, quando eu uso a madeira de ramo de videira, eu quero dizer uma coisa, ela não vale nada, a não ser que ela esteja ligada na raiz e nas pontas produza fruto. Sem mim, nada podeis fazer, Rochelle. Sabe outra leitura que eu tenho da questão da videira? Na videira, você perceber, o tronco da videira, depois que os galhos crescem, ele se mistura com o tronco e daqui a pouquinho você não sabe o que é tronco e o que é galho. Uhum. Então, a possibilidade de eu estar crescendo em Cristo como videira é de eu me misturar com Ele e daqui a pouquinho as pessoas não saberem quem sou eu e quem é Cristo. De tão próximo e do processo de discipulado que me faz cópia dele. Então, eu acho que a videira também, na minha perspectiva, na minha leitura, é que a videira dá essa possibilidade do tronco crescer e, de repente, os galhos crescem nela e se misturam com o tronco e ninguém sabe quem é tronco e essa quem é sensação de não poder fazer nada sem também, Deus. Para um jovem, ela é fácil, porque, gente, forte. não adianta. Se há uma fase que você se sente onipotente, onipresente, onisciente, imortal e super-herói, é a fase de você que está me assistindo no programa Código Aberto, que é voltado para a juventude assistindo a Novo Tempo. Aí eu pergunto, Mara, Rebeca, pastor Tiago, é fácil para um jovem entender, mas eu posso tanto, eu jogo tanta bola, eu tenho tanta força, eu estou saradão, estou na academia, tenho inteligência, passei no vestibular, como é que sem Deus eu não faço nada? Não é nada fácil exatamente por todos esses motivos que você já colocou, né, pastor? E a questão do sucesso espiritual, ele só pode existir se realmente a gente convidar Jesus para fazer parte dos detalhes da nossa vida. Apesar de sermos fortes hoje, porque somos jovens, enfim, todos os espectadores que estão assistindo o programa, terem todos esses benefícios, a gente precisa entender a dependência de forma prática. Convidar Cristo para fazer parte de tudo na minha vida. A roupa que eu vou vestir hoje, a forma como eu vou falar hoje, isso é sucesso espiritual. A gente tem a tendência de separar. Isso é assunto espiritual e isso não é assunto espiritual. Então, Senhor, cuida mais da minha vida. Da minha religião,
religião, da mas minha da bola religião, cuido mas eu. do resto, da bola, de todo o resto, eu cuido. Isso não deve ser assim, né? Sucesso espiritual Interessante. tem que ter Cristo em todos os segmentos da nossa vida. E é muito interessante porque todos nós aqui já fomos adolescentes. E a gente sabe que época maravilhosa que é, né? Você que está em casa, adolescente, está assistindo a gente, é um momento onde muitas coisas são decididas. E são decididas com consequências para a vida inteira. Eu escolho que faculdade eu vou fazer. Talvez eu esteja namorando a pessoa que eu vou me casar. Então, são pequenos passos que você está dando que vão ter consequências futuras na sua vida. E quando Jesus está norteando essas decisões, ele sabe o futuro. Eu não sei o futuro, eu posso achar que eu faço tudo isso maravilhosamente bem, mas eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Mas se eu trouxer Jesus para a minha realidade, falar, Jesus, eu quero que o Senhor me ajude, seja o meu guia, ele vai te ajudar a tomar as melhores decisões, as decisões que Amém. vão trazer mais sucesso, mais alegria a longo prazo para a nossa vida. Super dica para você. Está numa fase de decisões, você passa um turbilhão emocional para as decisões que nortearão a tua vida eterna. Isso é muito sério. Por isso que o jovem passa tanta luta, né? E por isso que chamam dos aborrecentes, que é um termo horroroso, para uma fase linda, quando o adolescente está realmente decidindo o que ele vai ser para sempre. E Isso ele é tem importante. tantas possibilidades, né? Tantos caminhos que ele pode seguir. Então, isso torna um momento muito mágico, muito especial. Com Deus, você pode acertar. Põe na tua cabeça, meu querido telespectador, que com esse Deus você pode e vai acertar. Viramos a página do guia, porque agora vamos entrar num outro assunto, agora é uma guinada de 180 graus, porque a partir do aspecto da maturidade espiritual, existe uma situação cristã que eu não gosto, eu não suporto, eu evito, eu não aceito, eu detesto, mas ela acontece. Quando você ora para Deus pedindo alguma coisa, e Deus olha para você com amor no coração, te dá um abraço e um beijo de Pai do céu e diz o quê? Não. Como é que você reage na maturidade espiritual quando você está pedindo para Deus algo que você sonha tanto e o Deus que nos ama tanto nos diz um não tão grande? Eu já tive muitos nãos, me lembro de vários na minha mente, vocês também, e aí? Eu consigo me lembrar, pastor, sempre que eu falo de não, da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os 3 jovens que foram jogados na fornalha. Quando eles são jogados na fornalha, eles dão uma resposta grandiosa para o rei. Quando o rei pergunta para eles assim, vocês vão realmente ser fiéis a Deus? Eles viram e falam assim, olha, o nosso Deus tem poder para nos salvar, e a gente confia nisso. Mas se ele escolher não nos salvar, nós ainda assim louvaremos a esse Deus. Essa é uma fé fantástica, e é uma fé que só consegue aceitar os nãos de Deus quando entende que a vontade de Deus deve ser soberana sobre a nossa vontade, porque Deus é amor e os planos dele são infinitamente superiores aos nossos. Agora aí que eu pergunto, se Deus já sabe o que é o melhor, o que é o certo, o que é o errado, eu comecei de trás para frente nossa pergunta, porque eu já falei dos nãos de Deus, para trazer a pergunta da lição, que é o quê? É importante orar. Oração faz parte do amadurecimento espiritual, do amadurecimento cristão. Para você se manter longe da caricatura e no cristianismo real, você tem que diariamente continuar orando. Mas daí, por que eu vou orar, pastor? Se Deus já sabe se vai me dizer sim ou não. Porque a nossa oração não é tanto... A nossa oração tem essa conotação de pedir, de receber coisas, de buscar coisas de Deus. E Jesus fala para a gente fazer isso, orar e pedir e tudo mais. Mas a oração também é a maneira pela qual a gente se relaciona com Deus. É um dos caminhos pelos quais a gente se relaciona. E se a nossa relação com Deus se baseia apenas em receber coisas dele, realmente nosso relacionamento está bem imaturo. Porque os meus relacionamentos maduros, eles não se baseiam simplesmente naquilo que as pessoas podem me oferecer. Eles se baseiam no conhecimento, no prazer de estar perto. E a oração é isso. A oração é o prazer de estar perto. Por que orar, Rebeca? Eu tenho um exemplo muito prático disso. Eu acho que Deus usa a oração, que é a forma da gente se comunicar com Ele, para transformar-nos. Ele nos transforma através da nossa conversa com Ele. E assim, quando eu estou lidando num consultório, num atendimento, que a pessoa tem problemas de ressentimento contra alguém, eu falo assim, olha, eu sei que é muito difícil, eu sei que pode parecer impossível, mas o meu conselho para você agora é tenta orar por essa pessoa. Tenta pedir por essa pessoa, pede para Deus te ajudar a perdoar, a lidar com essa pessoa. E no começo a pessoa fala, não, mas eu não consigo. Eu falo, tenta, pede para Deus também te dar o conseguir. Então fala, Deus, olha, eu estou com ressentimento contra o Rochael, mas eu quero que o Senhor me ajude a começar a orar por ele. Nisso,
E eu vi casos, eu não estou falando de ideias, eu vi casos. A pessoa começa a se transformar. Ela começa a falar, peraí, tá, eu quero orar por essa pessoa. Eu começo a orar por essa pessoa. Aí o que acontece? Acontece que eu começo a vestir os sapatos daquela pessoa, começo a entender a perspectiva daquela pessoa, e Deus nessa me transformou, me deu perdão, me deu tolerância e me transformou numa pessoa melhor. E aí eu estou colhendo frutos do meu relacionamento com Deus. Quer dizer que então é difícil ou praticamente impossível você orar durante um bom tempo por alguém sem mudar a sua percepção em relação a esse alguém? Certamente. Pastor, tem uma perspectiva também, assim, o que eu peço parte do meu desejo, e o meu desejo parte da minha identidade, que são os meus valores e as minhas crenças, que eu valorizo. Quando alguma coisa cresce em outra, ela vai ocupando espaço. Por exemplo, um bolo que cresce em uma forma, ela ocupa o espaço da forma. Quando Cristo está em mim e eu cresço em Cristo e Cristo cresce em mim, Ele ocupa o espaço das minhas visões, dos meus desejos, das minhas crenças. Das minhas crenças, dos meus valores. Nesse sentido, quando Cristo cresce em mim e eu cresço em Cristo, vai se ocupando espaço por Cristo, os meus valores vão sendo transformados. E os meus desejos vão sendo transformados. E quando Ele me diz não, eu compreendo porque Ele não me diz não, porque Ele cresceu em mim. E a visão, os valores dele são os meus. E a partir daí eu aceito. Porque Ele cresce em mim, e os valores e as crenças dele crescem em mim, e os meus desejos são parecidos com os dele. E Ele diz não, eu falo, nossa, tem razão, meu coração é enganoso, Ele tinha razão de ter me dado não. Puxa vida, como é que eu não pensei isso antes? Porque Ele veio crescendo em mim, as visões e os valores deles vão crescendo em mim, e aí eu compreendo melhor. Também, e aí vem essa perspectiva. Também tem um aspecto do se esvaziar a si mesmo, né? E como Ele lição, cresce, não tem deixa como eu levar estar essa cheio de mim sem expressão Ele do crescer, Guia, né? assim, olha, a oração é uma oportunidade para você materializar o que a Bíblia diz. Sem mim nada podeis fazer. Exatamente. Então, na oração que você se prostra perante Deus, tirando de você essa vontade de fazer para dizer, Senhor, eu estou falando com a parede? Não, eu estou falando com um ser que eu não vejo, mas eu sei que existe, provando que eu não dou conta de mim sozinho. Para encher a vasilha, ela tem que estar vazia, né? Para Ele me encher, eu tenho que me esvaziar de mim para que Ele possa ocupar, né? E às vezes a gente tem exatamente essa sensação, né, de estar falando com nada. Assim, se a gente cresceu, eu cresci na igreja adventista, eu sempre ouvi que Deus tem 3 tipos de respostas às nossas orações. Ele diz sim, Ele diz não, Ele diz espere um pouco. Com a nossa experiência espiritual, a minha, do meu esposo, a gente chegou à conclusão que existem momentos em que Deus realmente não diz nada. Deus fica em silêncio, sim, em certos momentos da nossa vida. Isso é horrível, né? E a gente descobriu difícil. isso chorando, em lágrimas, sofrendo. Aliás, foi composta uma música com base nesse momento espiritual. E é isso, mas é através do silêncio que Deus pôde fazer com que o melhor de mim fosse mostrado. Para que eu me aproximasse de Deus, era necessário passar pelo silêncio. Então, assim, todas as respostas de Deus cooperam para o nosso bem. Como diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, né? E não só um bem terrestre, porque, afinal de contas, o verso seguinte diz que coopera para a nossa salvação. Então, esse é o ponto principal. Deus faz tudo para cooperar para o nosso bem, principalmente para a nossa salvação eterna. Maravilha, eu tenho que chamar o intervalo, tem todos aqui querendo falar, essa é a certeza da nossa maturidade espiritual. É uma lição diferente. Você está vendo que é um estudo de hoje bem pontual em relação a situações que nos ajudam a crescer espiritualmente, que é o manter esvaziado, que é o depender de Deus, que é a oração onde você escuta o silêncio de Deus e a certeza da dependência de um nascer de novo que se renova todos os dias. Isso é possível para você. Vou chamar o intervalo, voltamos no terceiro bloco com uma música muito especial do Fernando Rochael, não sai não, mas aproveita esse espaço para pensar um pouquinho no teu nível espiritual. Você está nesse processo de amadurecimento? Você está nesse processo de crescimento espiritual? Você se sente um melhor cristão cada dia após dia, mesmo que esfole o joelho, mesmo que as lágrimas escorram, mesmo que às vezes te dê vontade de dar um soco no ar ou de lutar com Deus num vale do Jaboque? Fica firme, jovem. Continue firme. Nós estamos aqui para orar juntos uns pelos outros, na certeza desse Pai do céu que nos quer cada vez mais eternos nos braços dele. Vamos para um rápido intervalo, já a gente volta no seu Código Aberto.
De volta, terceiro e último bloco do seu programa Código Aberto. Eu já vou direto num texto difícil de ser colocado em prática, vocês vão entender por quê, embora seja muito conhecido. Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24, que diz para todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida vai perder. Quem perder a vida por minha causa, esse vai salvar. E aí, pastor? No amadurecimento cristão, a vida cristã tem o sinal de uma cruz. Tem o sinal de uma cruz, e uma cruz que representa abnegação, representa morte. Assim como a cruz de Cristo representa a morte dele, mas houve uma ressurreição, assim também é para mim. Eu preciso viver uma cruz, a morte do o meu eu está crucificado, para que Cristo ressuscite, para que Cristo renasça em mim, para que eu renasça ou eu renasça em Mas Cristo. isso não tem a ver com as penitências? Então, se a vida é de cruz, eu tenho que andar 10 quilômetros de joelho até meus joelhos estarem em carne viva, com meus ossos aparentando, porque isso é cruz. Não, a cruz é diferente. A cruz que Cristo pede para a gente carregar e a abnegação que Cristo pede não é a penitência, não é para alcançar graça. Mas gente que alcançou graça vive em um relacionamento de crucifixão do eu constante. Interessante, porque para a gente conseguir, de fato, viver a vida espiritual, a vida que Cristo quer que nós vivamos, a gente precisa abrir mão do próprio eu. E é isso, deixar o próprio eu ser crucificado para que Cristo viva em nós. Porque a gente foi concebido em pecado, as nossas tendências são ruins, então para que a nossa vida espiritual seja alimentada, é necessário que o próprio eu morra. É necessário que a gente morra. Viu que interessante, Rebeca? A gente falou de oração, que é se esvaziar. A videira, que é sem mim nada poder fazer. Cruz, que também é você renunciar. Parece que todo esse estudo se resume nessa mesma expressão, que para se manter na maturidade espiritual é importante esse abandono de si mesmo em qualquer ilustração que a Bíblia envolve nesse assunto, né? E na minha jornada espiritual eu percebo que as pessoas que têm noção das dificuldades delas, dos defeitos delas, dos problemas delas, são essas pessoas que estão realmente próximas de Jesus. Porque quanto mais perto eu chego de Jesus, mais eu percebo os meus erros, mais eu percebo minhas dificuldades, mais eu percebo que eu não consigo sozinha. Então, o esvaziar de mim mesma. O Arauto do Rei tem uma música, eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Então, eu chegando perto dele, eu percebo, nossa, eu tenho tanta dificuldade, tanto problema, só ele, só por ele, só nele, né? Estar em Jesus, que eu vou conseguir ser mudada, que eu vou conseguir ter essa vida de devoção com Ele, e aí tudo muda. Eu sou uma pessoa com mais paz, mais tranquilidade, eu durmo à noite, eu não tenho tantos anseios como antigamente, porque aí a minha vida é nova, os meus frutos são diferentes, e eu estou vivendo em Jesus. Bacana, então tá aí, jovem, um segredo para você, dica super especial do Código Aberto para você entender que é possível ser feliz, é possível viver uma vida de renúncia, pastor, mas sem essa penitência, como se o cristianismo fosse um peso que escravizasse o teu bom humor, te deixando debaixo de uma assombração constante. Não, é liberdade, é felicidade, é alegria, é dependência de Deus, é tirar o próprio eu para colocar Jesus no lugar, e isso é a alegria de um jovem maduro na espiritualidade. É possível um adolescente crescer na fé. É possível você, jovem, crescer na fé. É possível você, em qualquer idade que esteja, talvez você juvenil, que já tomou a decisão com o lado de Jesus há algum tempo atrás, está crescendo na vida, é criança ainda, é recém-nascido, você pode crescer espiritualmente e continuar um jovem cada vez mais valente e corajoso nos braços de Deus. Portanto, deixar essa mensagem de otimismo para você nessa lição especial sobre o crescimento em Cristo Jesus. Eu já vou para você, grande Fernando Rochael. Hoje você está sentado nesse lugar nobre, exclusivo, hein? Olha, obrigado. Eu acho que eu nunca sento nesse lugar aí não, viu? É para poucos. Nem eu sento aí. Né? Olha. Ei, Rochael. Vamos lá. Você agora vai louvar a Deus com uma música. E você pensou em cantar uma e agora no intervalo ele falou assim, pastor, vou mudar a música. Posso? Produção permitiu. Por que você trocou de música? É porque, na verdade, a gente caiu num lugar interessante. No crescimento normal do ser humano, físico, a gente sai de dentro da mãe e depois vai para o colo, depois segura na mão e depois solta a mão e vai até para longe, né? Olha aí. No crescimento em Cristo é o contrário. A gente sai de longe e vem chegando até que a gente fica em Cristo. É o movimento contrário. Ok. Então, quanto mais eu estou no colo de Cristo, eu estou mais maduro nele. Quanto mais estou nele,
mais maduros estão em Cristo. E a música é sobre isso? Fala disso, da minha Amém. que às vezes eu acho que eu sou adulto já e solto a mão de Deus e vou viver minha vida e como se eu já fosse adulto, só eu procuro para quando assim, quando eu estou com um problema grande, eu com uma bênção grande, aí eu falo com ele. E aí eu percebo que quando eu solto a mão dele, eu caio. Percebo que eu tenho uma filha de 2 anos de idade, eu percebo que eu sou mais infantil do que ela perante Deus. E se Deus deixar, eu coloco o dedo na tomada. Vamos lá, Rochelle. É. Louve a Deus. Vamos lá. Que bênção. O que mais me angustia nessa vida é andar assim, de mãos soltas. Eu caminho tropeçando e caindo sem sua mão. Eu não gosto de ficar assim. Às vezes sinto frágil a nossa relação, porque eu viro a cabeça e solto a sua mão. Não é bom? Me carrega, vem me leva. Tô carente, Pai. Deus, me faz um cafuné. Eis aqui a minha mão, me segura com você. Sou seu, sou seu. Como uma criança eu me porto ante a sua grandeza, pois eu sou assim. Frente à sua sabedoria, não sou nada, sou ninguém. Sou criança sem juízo, sem você estou perdido, meu Pai. O que mais me angustia nessa vida é andar assim, de mãos soltas. Eu caminho tropeçando e caindo sem sua mão. Eu não gosto de ficar assim. Às vezes sinto frágil a nossa relação, porque eu viro a cabeça e solto a sua mão. Não é bom? Me carrega, vem me leva. Tô carente, Pai. Deus, me faz um cafuné. Eis aqui a minha mão, me segura com você. Sou seu, como uma criança eu me porto ante a sua grandeza, pois eu sou assim. Frente à sua sabedoria, não sou nada, sou ninguém. Sou criança sem juízo, sem você estou perdido, meu Pai. Sou criança sem juízo, sem você estou perdido, meu Pai. Amém.
Fala o que mais? Essa música foi a letra perfeita para o que nós estamos discutindo aqui nessa semana de maneira tão especial, que é o amadurecimento em Cristo Jesus. Dependência completa, nascer de novo feito criança, que depende dos braços do Pai. Antes da mensagem final de cada um de vocês, existe um livro lido nesse mundo afora. É um livro pequeno, mas aos milhões. Muitas pessoas já leram, de uma importante escritora do mundo evangélico chamada Ellen White, que escreveu o livro Caminho para Cristo. Existe um texto no livro Caminho para Cristo, página 43, que diz o seguinte, querido telespectador: a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada. A renúncia de nós mesmos, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a alma tem que se submeter a Deus antes de poder ser renovada em santidade. Não tem amadurecimento sem renúncia. Não tem salvação sem negação do próprio eu. Só que isso é a maior batalha que um ser humano vive no seu cristianismo. E aí? Palavras finais de cada um de vocês. Eu queria deixar como uma palavra final um texto que aparece no guia de estudo, que é Gálatas 2, 19 e 20, que Paulo falou: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu acho muito bonito isso. Tem uma historinha de uma mãe que perdeu a filha, e a filha num acidente, e aí deu todos os órgãos para doação, e um dos órgãos foi parar, o coração foi parar uma jovem que estava precisando de um transplante, e essa mãe, que ainda estava enlutada, foi visitar essa jovem que recebeu o coração da sua filha. Foi visitar, foi conhecer, e aí a história conta que ela colocou um estetoscópio para ouvir o coração. E aí pulsava o coração, ela ouviu o coração e ficou toda emocionada. O corpo era de uma menina que ela não conhecia, e estava numa situação que ela não conhecia, mas o coração que estava ali era da filha dela. E eu acho bonito pensar nesse verso, que é mais ou menos assim, que quando Deus coloca o estetoscópio dele no meu coração, ele não ouve mais o meu coração, ele ouve o coração de Cristo batendo em mim. É o coração do Filho dele que pulsa dentro do meu. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Vamos lá. Eu acho que realmente o que nós precisamos é convidar Cristo para fazer parte do nosso dia a dia, convidá-lo para tomar as decisões, desde as menores até as maiores, juntamente conosco, porque assim vai ser muito fácil vivermos mais com Cristo e não nutrirmos a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza humana. Dependência de Cristo, convidar Jesus para o nosso dia a dia. Acho que esse é o segredo, essa é a chave. Amém? As minhas palavras finais, elas giram em torno da oração. Quando a gente pensa em oração, muitas vezes a gente pensa em oração formal, o ajoelhar de manhã, o ajoelhar à noite e falar com Deus. E eles são importantes também, esses atos são importantes. Mas eu acredito na oração como uma conversa diária com Deus. Eu falando com Ele quando eu estou fazendo compra, eu falando com Ele quando eu caio sem querer, eu falando com Ele quando eu estou fazendo um bolo e falo: olha, eu vou receber minhas amigas, eu queria tanto que esse bolo ficasse gostoso. Então, é esse relacionamento diário que vai trazer frutos e alegria e mudança na minha vida e fazer com que eu amadureça espiritualmente. Nascer de novo quer dizer que eu já vivi e que eu morri, e agora eu preciso nascer de novo. Na verdade, todo o salário do pecado é a morte, então eu, como ser humano, tenho um espírito morto. Eu preciso nascer em Cristo, deixar Ele viver em mim, para que meu espírito não continue morto. Para que eu tenha um novo espírito, e novo coração, quer dizer, novas emoções, e que as minhas emoções que dirigem a minha vida, que dirigem as minhas decisões, sejam as emoções de Cristo. Um novo coração, novas emoções. Claro. Com o espírito morto e agora com o espírito vivo e revivificado pelo Espírito de Cristo que está em mim, que vive em mim a partir disso. Vontade de continuar essa discussão. Traz para a gente paz no espírito, porque todos nós, de alguma maneira, já vivemos a revolução da conversão e, de repente, a gente coloca a vida cristã no piloto automático. E esse é o perigo que a gente vive. E hoje eu falo diretamente para você, querido telespectador. Quem sabe você nasceu, como eu, fruto de uma família cristã. Tem gente que já nasceu entre os bancos de igreja e viveu sempre a rotina religiosa, quer em qualquer religião ou denominação que você frequente, mas você já nasceu com esse sobrenome cristão. E aí vem esse estudo de hoje para dizer: não basta você ter tomado a decisão uma vez, é imprescindível que ela continue na sua vida. É como se todo dia você nascesse e todo dia você morresse,
para no dia seguinte você nascer de novo, orar se esvaziando de novo, pedir perdão de novo, aceitar as respostas de Deus de novo, se sentindo madeira de videira de novo, sendo crucificado o seu próprio eu de novo. Isso é um desafio. E hoje eu quero colocar o meu coração desabafando a você que isso é um desafio para nós. Não pensa que é fácil. Todo dia eu dizer, Senhor Deus, me crucifica, Senhor Deus, deixa o meu eu de lado, Senhor Deus, eu renuncio à minha vontade de fazer, eu quero pôr a mão no volante, Senhor, eu quero pôr a mão na minha vida, eu quero conduzi-la. E aí, meu querido jovem, é o momento de você entender que a verdadeira felicidade espiritual só vai vir dessa negação do próprio eu. Incrível! Quanto mais você quiser ser alguém, mais você tem que ir perante Deus ser ninguém. E quanto mais ninguém você for perante Deus, mais alguém você vai se tornar a partir desse encontro com Deus. E aí fica o meu apelo final para você, depois de tantas semanas juntos, nessa super temporada do Código Aberto. Repito minha gratidão por ter vocês aqui, essa equipe de produção, cinegrafistas, gente que ama essa esperança. A gente veio aqui para olhar nos teus olhos e dizer, você pode mais, você pode sim. Não coloque tua vida cristã num automático, sai daqui entendendo que você é herdeiro do reino dos céus. Deus morreu por você, para que a gente morra também para nós mesmos e vivamos por esse Cristo que nos ama para todo sempre. Tenha uma super semana, tenha uma super vida pela frente. Lembra você, entra no nosso Face, põe ali a tua reação do programa de hoje. Quer discutir, quer concordar, quer discordar, o importante é que você participe dessa interação constante nas redes sociais, porque todo dia eu deixo meu selfie do Código lá com você para sentir o teu clima de paixão pelo programa Código Aberto, paixão pela TV Novo Tempo, mas acima de tudo, todos nós juntos, paixão por esse Deus que nos ama. Faça uma oração, leia mais a Bíblia, se envolva, jovem, e você vai ver mais do que nunca um cristianismo vivo, real, eficaz em você e através de você. E já deixo aqui a curiosidade para a próxima semana, que vamos falar sobre os efeitos desse cristianismo na gente através da nossa convivência. Vem coisa boa por aí, vem coisa melhor ainda aqui no Código Aberto, e eu desafio você a ousar nesta semana fazer algo extraordinário com Deus, orando, lendo a Bíblia, testemunhando e dizendo, Senhor Deus, não importa a idade que eu tenho, não importa onde eu fui, eu vou viver uma vida cristã diferente. Se prepara, porque o chão vai tremer, as pessoas do teu lado vão ver, muitos vão se converter, milagres vão acontecer e, acima de tudo, Jesus vai voltar mais cedo. Esse é o meu sonho, o teu sonho, o nosso sonho. E a gente se encontra no próximo programa Código Aberto. Vai passar rapidinho, já já a gente está aqui de volta no nosso programa Código Aberto, que é o nosso jeito diferente, curioso, extraordinário, sincero, acima de tudo honesto de estudarmos a Palavra de Deus. Obrigado pela tua audiência, obrigado pelo teu carinho, a gente segue aqui orando por você e nos encontramos no próximo programa Código Aberto, nosso jeito diferente de estudar a Palavra de Deus.